Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um vídeo do canal. Vocês pediram o que eu sei e a gente trouxe T-list dos jogadores do Corinthians nessa temporada. A gente vai avaliar os jogadores que desempenharam aí pelo Sport Clube Corinthians Paulista no ano de 2024 em seguintes categorias aí que a gente definiu na nossa T-list. Critério do quê? 5 jogos para cima do que os jogadores jogaram. Quem jogou 3, 2 jogos aí, teve jogador da base que jogou pouquíssimo, a gente não vai avaliar. A gente pegou a maioria dos jogadores do Corinthians nessa temporada para avaliar as categorias que o Deco vai passar aí para vocês. Top 3, como sempre, jogou muito, no geral foi bem, regular, ficou devendo, mal jogou e ano para esquecer. Vocês já podem ver aí embaixo na barrinha que os jogadores que têm um contorno vermelho é porque eles saíram do Corinthians, não terminaram a temporada como jogadores do Corinthians, e os azuis são os que terminaram a temporada. Acabei não fazendo diferença para quem chegou contratado, mas também porque a maioria dos jogadores vão ser avaliados pelo que eles fizeram agora na reta final. Sim. Então vamos começar com o primeiro, que é o Cassião, mano. Que complicado, né, mano? Eu já acho que o Cássio tem que ir no ano para esquecer pelo fator emocional dele mesmo, que ele até deixou claro em entrevista quando ele estava para sair, do fator emocional que ele ficou com a torcida do Corinthians. Tem muito torcedor que eu não sei nem como, mas pegou raiva do Cássio, tem ódio dele, fica falando... Pô, mano, na boa, se você é torcedor do Corinthians e você fala fracasso, francácio, pô, toma vergonha na tua quando cara. Que ele toma frango, Toma vergonha na sua cara, papo reto. Mano. Mas, de fato, essa é a pior temporada que o Cássio teve pelo Corinthians, na minha opinião. Questão de desempenho. Pior até que 2016. Eu acho que em desempenho é questionável. Tem 2016... você tem, querendo ou não, 2021, que ele teve um período muito de contestação, até que pediram o Donelli como titular, mais para a reta final do campeonato. É que ele também teve o pior time, né? Esse foi o pior time, aquele início de temporada. Foi. Mas, de fato, cara, o Cássio teve momentos ruins do Corinthians, é o maior ídolo da instituição, na minha opinião, mas eu concordo com você no ano para esquecer, e eu acho que não é nem só pelo desempenho, porque o desempenho até daria para passar e colocar um pouco mais para cima, porque ele foi prejudicado muito também por um começo muito ruim do Corinthians no Campeonato Paulista, por um primeiro semestre muito ruim do Corinthians. Mas, cara, a forma que ele saiu, é o ano que o Cássio sai do Corinthians, é o ano que ele cria uma rusga, querendo ou não, ali com o torcedor, é um ano que... É foda falar isso, mas que ele abandona um barco, ele poderia ter assumido essa bronca de ter ficado e ele não quis. Então foi um ano que eu acho que é para esquecer, tanto pro Cássio, tanto pro corintiano, como sentimento da nossa relação, que sempre foi positiva, apesar de altos e baixos, sempre foi histórica e que se encerrou nesse ano e se encerrou de uma forma triste. Carlos Miguel, que aí é osso, né? Porque tem, que nem você falou do Cássio, tem a rusga, a gente tem aquele ódio, mas o Carlos Miguel catou muito no gol do Corinthians quando esteve aqui. Muito. Mesmo quando surgiu as notícias que ele estava indo embora, ele ainda assim seguiu alguns jogos, seguiu como titular. E num desses jogos foi o jogo contra o São Paulo, por exemplo, que ele fechou o gol, catou tudo. O próprio jogo contra o Atlético Goianiense, que o Corinthians empata 2-2, ele pega demais. E é difícil avaliar isso porque a gente ficou com ódio dele, mas, porra, mano, o Carlos Miguel foi muito bem. Ele foi muito bem, mas vamos definir um critério aqui antes de começar o vídeo para ninguém ficar questionando. A gente vai avaliar, claro, primeiramente o desempenho do jogador, que é o mais importante, mas a gente vai entrar no combo sentimento de saída, traição, essas paradas? Entrar no combo? Eu acho que tem que entrar mais pouco. Eu acho que tem que ser, tipo assim, 80% da avaliação tem que ser desempenho e 20% o sentimento. Porque o que o Carlos Miguel fez com o Corinthians é uma trairagem absurda, mano. É complicado, inclusive, colocar ele, por exemplo, num jogou muito, porque ele jogou muito o tempo que ele jogou. Mas o meu coração não deixa. O meu também não. Eu acho que dá pra gente largar ele no geral foi bem. Só realmente porque, porra, mano, em avaliação ele tem que ficar no jogo muito, em desempenho. Porque ele jogou muita bola. Mas, pô, mano, pelo que ele fez com o Corinthians, com o corintiano, eu acho que ele não merece. Vamos colocar lá, mas eu fico com dúvida no ano para esquecer também. Porque o sentimento que ele deixou final é muito ruim. Mas eu acho... É uma raiva muito grande que a gente ficou do cara. Eu acho que aí a gente tá colocando o sentimento muito à frente. E eu acho que se o principal tem que ser desempenho, ele merece estar ali. Donelli. Mal jogou ou regular? Cara, eu acho que regular, porque apesar dele ter jogado pouco, jogou só 7 jogos, ele teve um momento ou outro de importância. Ele tem um grande momento, que é o pênalti que ele pega contra o Cuiabá, que permite que o Corinthians empate aquele jogo. Ele tem uma grande partida contra o Atlético Paranaense, que o Corinthians empata também. Ele sai como o melhor em campo, inclusive. Eu acho que eu deixaria ele ali no regular. Pode até ter ficado devendo, mas porque, porra, ele tomou muito gol, teve um jogo ou outro que ele não foi bem. Por exemplo, ele que toma 3 gols do Cruzeiro, ele que toma 2 gols do Vasco, ele que toma os 2 gols do Palmeiras.
Mas, pô, são jogos que o Corinthians não fez por onde pra ajudar ele, tá ligado? Sim. Ele foi bombardeado. Ele não teve nenhum frango, ele não teve nenhuma falha. Eu acho que o que pega no Donelli é que o Corinthians, quando que viu aquela sequência, apesar do time estar mal, é de identificar que o Donelli é um goleiro que, cara, ele não vai resolver jogo Ele não é milagroso. Ele pode até fazer bons jogos, como fez, mas ele não é goleiro de fazer milagre, de ganhar jogo. Ele não é um goleiro... Eu não acho que ele é um goleiro à altura de ser titular no Esporte Clube Corinthians Paulista. Ainda, né? No momento não é. Não. Você vê o Hugo, por exemplo, o Hugo decide jogo, o Hugo chama a responsabilidade, além de catar muito. O Donelli é aquele cara que, mano, ele não vai frangar, ele não vai falhar, mas se não dá pra esperar dele também que ele vai, fazer uma puta defesa e salvar seu time num jogo. Ele foi assim contra o Cuiabá. Ele vai pegar 3 pênaltis seguidos. Mas não vai, é um goleiro ok, bem ok mesmo. Dá pra estrear o top 3? Claro que dá, pô. Claro que dá, rapaziada. Claro que dá. Inclusive, fiquem ligados que vai sair na nossa rede vizinha um ranking que a gente vai fazer do Corinthians sobre os top 10 melhores jogadores pra gente no ano. Cada um vai fazer seu ranking e a gente vai colocar. Mas já vou adiantar uma coisa. O Hugo Souza está no meu top 3. Eu acho que pela importância, goleiro que chegou extremamente desacreditado. Eu acho que todo corintiano ficou com um pezinho atrás quando o Hugo chegou e falou: pô, o Hugo, mano, tanta opção no mercado, vai trazer o Hugo. E a grande verdade é que ele foi um dos principais nomes para o ano que a gente teve. Assim. O fato é que, mano, a gente estava naquela época de reestruturação, de recuperação de confiança, do Ramon começar a implantar um pouco as ideias e pontuar no brasileiro, não deixar alguns pontos bestas escaparem, ou até conseguir umas classificações. Tudo isso passa pelo Hugo. Se agora na reta final ele não foi tão exigido, porque o time estava jogando muito bem, estava sólido, estava marcando gols, estava confiante, isso é porque o Hugo lá no começo deu essa segurança para os caras. Ele foi lá e garantiu um ponto contra o Fluminense, importantíssimo. Ele foi lá e garantiu 2 classificações, uma na Copa do Brasil e uma na Sul-Americana. De forma heróica. Sendo protagonista, tudo isso passa por ele. E vale lembrar também que, assim, até a estreia do Hugo, ela já tem um peso emocional muito grande, porque o Hugo cata muito naquele jogo contra o Criciúma. Aquela bola que ele pega no comecinho do jogo, é a partida que resolve. Se o Hugo não tivesse chego naquele momento e era o Donelli, talvez o Corinthians não ganhasse do Criciúma. E a crise se instauraria ainda mais, talvez não ganhasse do Bahia e os resultados iam ficar mais complexos. Ele mantém a gente vivo na Copa do Brasil contra o Flamengo no jogo de ida, o que o cara também, catou demais, mano. O que ele pega também contra o Botafogo no primeiro tempo, pelo amor de Deus, mano. E fora, se a gente for entrar na questão do emocional, além do desempenho, e eu acho que ressaltar esses 3 pênaltis que ele pega contra o Bragantino, que pra mim talvez o momento mais marcante dele, o combo emocional também dele é muito grande. Um cara que se identificou com a torcida, que demonstra cada dia que passa, que tá muito feliz aqui. Que ele mostrou que ele tava desesperado pra ficar. Ele desesperado, comemorou demais. Ele é um dos jogadores que mais puxam o Poropopó, né? Todo mundo trata ele como grande responsável pelo Poropopó. É um dos jogadores mais identificados e cata muito. Tem que estar no top 3, mano. O Hugo merece demais. Fagner. Eu acho que ficou devendo. Complicado. Eu acho que é isso. Porque teve alguns momentos que o Fagner, querendo ou não, você precisou dele. Porque o Mateuzinho tava mal pra caramba, porque o Léo Maná teve um ano meio complicado ali pra se firmar, e você acabou precisando. Eu não acho que é um ano pra esquecer, porque eu acho que o Fagner não teve aquele momento de vilão. Um momento que ele realmente, você lembra de um jogo que você fala, pô, mano, o que o Fagner fez esse jogo não existe. Teve jogo que ele foi bem mal. Contra o Flamengo na Copa do Brasil, ele foi um desastre. Mas não tem aquele jogo que você fala, pelo amor de Deus, o Fagner estragou tudo aqui. Não, E querendo ou não, o Fagner assumiu um papel importante de liderança agora no final. Que a gente não esperava, né? Demorou. Pra mim, eu acho que demorou. Porque o Fagner, pelo tempo que ele tem no Corinthians, apesar de não ser a característica dele, ele precisa ter esse papel de ser líder. Porque ele é o jogador mais vitorioso e que tá mais tempo de casa aí do elenco atual do Corinthians. Ele assumiu no final e a gente, fica feliz com essa postura do Fagner. Mas a bem verdade é que nessa reta final do Corinthians, que o Corinthians cresce esses últimos 2 meses aí, o Fagner mais atuou como um incentivador no vestiário, como um terceiro técnico, do que como jogador de futebol. E talvez como uma sombra pro Mateuzinho. Ele jogou contra o Vitória, jogou bem no 2-1 lá. Mas no geral, eu acho que fica devendo pelo recorte inteiro da temporada. Ele começa bem mal o ano ali, e o Fagner é um cara que a gente espera sempre mais, né? Sim. Então é complicado. Mateuzinho. Pô, posso? Pode. Tudo bem, recorte geral oscilou demais, começou muito mal. Mas pela forma que termina, pela consistência que apresentou, jogou muito. Eu acho que no geral foi bem, porque eu pelo menos entendo que o jogou muito, ele tem que ter um pouco do regular, tá ligado? O jogou muito, o cara tem que ter sido regular, ele jogou 60 jogos, 50 ele, jogou, foi regular. O Mateuzinho teve um período ali que era pavoroso ver ele jogar futebol, mano. Mas é que realmente na reta final dele, jogou muito.
Só que assim, ele chega... O começo do Mateuzinho ficou devendo. Porque o começo do Mateuzinho também não foi bom. Aí depois ele pega uma sequência ali que é ano pra esquecer. E depois, quando ele entra no time e assume de fato a vaga titular, jogou muito. Jogou muita bola. Ele jogou muita bola. Eu acho que o final de temporada dele é bizarro de bom, mano. Eu ia no geral foi bem. Eu acho que pela construção da temporada pode ser, mas eu fico com dó, cara, porque o Mateuzinho é um cara que cresceu demais, mano. Cresceu mas demais. Relaxa. Ei, paizão, ano que vem ele vai estar no jogo muito. Fica tranquilo. Fica tranquilo. No geral foi bem. É que eu fico incomodado com esse Carlos Miguel aí, confesso. Todo mundo vai ficar, mas não tem muito o que fazer. Tira do nervo, mano. Vamos lá. Léo Maná. Mal jogou. O Léo Maná, se não me engano, ele teve 9 jogos só e teve alguns como reserva. Cara, o momento que a gente mais lembra do Léo Maná é um pênalti que ele fez contra o Vitória e uma bola na mão que é o pênalti contra o Vitória e ele gritando na cara do Piquerez no jogo 2x0. Querendo ou não, mano. Que ele nem foi mal no jogo. Não foi. Ele não foi mal nesse jogo. O Botafogo de São Paulo, ele joga bem, aquele 4x1. Mas jogou pouquíssimo, mano. Ele teve um momento ruim ali, mas é muito pouco pra gente avaliar, né? E a gente... Deixa eu perguntar aqui, pra alguns desses moleques. A gente vai considerar a Copinha como um fator pra avaliar? Eu acho que não. Eu acho que também não deveria entrar. Não, futebol profissional só. Mas se valer a lembrança, ele jogou bem a Copinha pelo menos. Tanto que por isso ele foi já efetivado no profissional. Mas só vamos ficar com futebol profissional, acho melhor. Hugo, lateral Hugo. Muito difícil. Muito difícil. Posso falar? Pode. Eu colocaria do ladinho do Fagner. Porque o Hugo também. Teve um momento que a gente falou, o Hugo tá bem. O Hugo tá jogando bola. Por isso que eu acho que não é ano pra esquecer. Porque teve alguns momentos que a gente falou, pô, mano, o Hugo é titular e tá merecendo. Não à toa ele deu suas assistências esse ano, se não me engano, terminou o ano com 6. Mas é que a reta final, realmente, o Bidu dá um banho de futebol nele, pô. E ele é um jogador limitado. Eu não fiquei nem a dúvida com o ano pra esquecer, sabia? É sério? Eu fiquei com a dúvida no regular. Eu acho que não, porque teve uma fase muito osso, mano. Mas é que o Hugo sempre foi aquele cara. O Hugo, pra mim, ele não é um jogador que o Corinthians perde jogos por causa do Hugo. Já aconteceu, quando já empatou com o Atlético Goianiense, por exemplo, que ele fez um pênalti infantil no final do jogo. Mas no geral, eu achava que ele é aquele cara que você vê e fala assim, pô, mano, a gente podia ter um cara melhor pra lateral, tá ligado? Ele faz ali bem o arroz com feijão, quase arroz com feijão, bem mais ou menos, mas ele é um okzinho da bola ali. Poderia ter alguém melhor. Mas pela expectativa dele, eu acho que ele acabou não entregando abaixo da expectativa. Eu acho que a expectativa era mais ou menos isso. Eu acho que era de ser um pouquinho melhor, dele ser menos ruim. Acho que a expectativa era mais ou menos isso, mas o Fesch não ficou devendo. Eu acho que teve momentos da temporada que ele realmente penou. É que eu acho que assim, se a gente vai olhar pro Hugo como um cara que a gente acha que, pô, ano que vem poderia ser negociado, eu acho que é porque ele ficou devendo. Sim, ele não surpreendeu. Poderia ter entregado um algo a mais. A expectativa não era alta. Mas ainda assim eu acho que entregou pouco. Principalmente com a bola no pé. Se a gente vai ver o Hugo chegando no ataque, é muito raro a gente ver ele de fato ali na lateral fazendo alguma coisa. Geralmente é mais pra dentro da área que ele consegue ser um pouco mais efetivo. Matheus Bidu. Jogou muito. Porque o Bidu é diferente do Mateuzinho, né? É diferente. O Mateuzinho, hoje em dia, eu acho que são jogadores equivalentes. Jogam muito igual. O Mateuzinho dessa reta final e o Bidu dessa reta final são dois jogadores muito bons, muito importantes e que se equivalem nas laterais. Eu acho que até por características são parecidos. Concordo. Mas o Mateuzinho teve essa oscilação e o Bidu não teve, rapaziada. O Bidu pode ter tido oscilação em 23. O Bidu, você não consegue contar numa mão os jogos ruins do Bidu esse ano. Talvez tenham 3 jogos ruins, 2 jogos ruins. Mas que ainda assim é raro da gente lembrar. É muito raro. Você lembrar. A maioria dos jogos do Bidu são excelentes. Ou ok, regulares. Ou ele fez uma partida ok, ou ele fez uma partida muito boa. A maioria é bom. A maioria, se você vai colocar ali os destaques do jogo, você consegue colocar o Bidu. É que muita gente não lembra, mas o que pesa a favor do Bidu também é que o Bidu não estava nesse começo de ano terrível do Corinthians. O Bidu começa a jogar com o Antônio, principalmente naquele amistoso contra o Londrina, que foi lá meados do quê? Maio, por exemplo? Foi aquele amistoso? Acho que foi em março, foi depois do Paulistão, né? Foi. Março, abril. Mas no Paulistão, que quando ele estava muito mal, ele não joga. O começo do Brasileirão, mesmo ele já tendo um pouco mais de oportunidade, com o Antônio, boa parte dos jogos, o titular foi o Hugo, não foi o Bidu. Então, o Bidu, ele esteve presente nos momentos bons do Corinthians. E ele jogou bem. Então, eu voto também no jogo muito. Félix Torres. Eu acho que é um ano pro Félix Torres esquecer. Ai, cara, é difícil, mano. Meu argumento é o seguinte. O Félix, ele chega com uma expectativa muito grande. Zagueiro de Copa do Mundo, muito caro. A gente imaginando que ele ia fazer uma dupla com o Veríssimo ali no começo do ano, que ia dar tudo certo. E o Veríssimo, por exemplo, ele era aquele cara que ele poderia melhorar o companheiro que estava do lado dele. E o Félix, a gente tinha a mesma expectativa. Que se ele não fosse para ser um puta zagueiro, ele pelo menos ia ser um zagueiro ok, que ia melhorar o potencial do zagueiro que estava atuando do lado dele.
e foi completamente o contrário. O Félix foi mal no Paulista, lá no começo. Ele era o melhor zagueiro do elenco porque o Gustavo Henrique estava mal, o Caetano nem se fala, o Raul Gustavo nem se fala. Então assim, ele tinha companheiros ruins do lado dele. Mas ele em si também não conseguiu se garantir. A gente sempre olhou pro Félix com aquele lance de que, ele não é bom, mas ele é melhor que os outros. Até que chegou um momento em que o Kaká cresceu, o Gustavo Henrique cresceu, o André Ramalho chegou e jogou muito, e o único que não cresceu foi o Félix, que fez o caminho contrário. Cada dia que passava, ele foi piorando. Teve uma ou outra, mas a maioria das partidas do Félix são muito ruins. Ele tem a partida muito boa contra o Flamengo, assustador no Brasileirão. Ele começa mal contra o Palmeiras, mas depois no 2-0 ele ressurge e vai bem. Ele rouba a bola do primeiro gol. Eu acho que até no jogo contra o Vitória, por exemplo, que a dupla titular tem que ser ele. Aí ele me assustou. Eu acho que ele foi ok. Ele foi regular ali. Mas no geral, cara, pode ser. É que eu não acho ele um desastre completo, mas pela expectativa absurda em cima dele, ele deveu muito, mano. Exato. Esse é o lance. O ficou devendo é porque teve um momento ou outro ali que você pelo menos fala, tem isso aqui de positivo pra destacar. Mano, no ano do Félix, você conseguir destacar 3 partidas pra um zagueiro que custou 32 milhões de reais, zagueiro de Copa, titular da seleção dele, que jogou muito a Copa América. Vamos colocar em nota aqui, o ficou devendo, é um cara que você esperava, sei lá, uma nota 6 pelo menos, e o cara te entregou uma nota 4,5. 4,5. O ano pra esquecer é um cara que você esperava uma nota 6, 7 ali, e o cara te entregou um ano 2, tá ligado? Ou até mesmo um cara que você esperava que fosse ser uma nota 5, foi uma nota 0. Pode ser também. Gustavo Henrique. No geral foi bem. Porque começa o ano... Quando ele chega, ele tava bem. Tava ok. Ele fazendo a dupla com o Félix, por incrível que pareça, naquele ato ali de final de Campeonato Paulista e de Copa do Brasil, sei lá o quê, ele com o Félix até estavam indo... Os dois estavam até que se arrumando. Era um zagueiro 5,5, 6 ali no Paulista. Só que depois ele passa por uma fase tenebrosa, horripilante, e ele volta a ressurgir meados de agosto, setembro ali. Antes da grande fase do Corinthians, ele já estava caminhando a jogar bem e ele termina o ano muito bem. Então, mesmo lance do Mateuzinho, teve oscilações e por isso que não tá no jogo muito. Kaká. Cara, eu acho que... Posso passar uma opinião aqui? Pode. Muito gol a favor, muito gol contra, muita falha, bons jogos também. No geral, tanta coisa boa, tanta coisa ruim, vai ficar no meio termo, regular. Eu também acho. Porque o Kaká, a diferença do Gustavo Henrique, ele tem bons jogos, só que ele chama mais atenção por ele fazer gol. Se a gente vai olhar realmente pro Kaká como um zagueiro, você consegue destacar a velocidade, mas falta um a mais. Falta ser um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais calmo. A gente viu agora no último jogo contra o Grêmio. Entregou o pé na bola do Soteldo. Então, quem a gente tinha de negativo pra destacar ali era o Kaká, mano. Acho que destoou um pouco. E fora que se a gente botou também um pouco na conta do Fagner a Copa do Brasil ali pelo primeiro jogo, conta de vários fatores. O Kaká também no primeiro jogo contra o Racing, aquela recuada de cabeça dele ali também é assustador. O segundo jogo dele contra o Racing também não é bom. Não é. Eu fico até pendendo pro ficou devendo, mas eu acho que pelos gols, mano. Porque os gols foram importantes. Sim. Regular. E também pela expectativa, né? Não tinha uma expectativa tão grande em cima do Kaká. E se a gente vai olhar pra ele, qual que era a expectativa do Kaká? Era ele ser um nota 5? Ele foi um nota 5. Foi. Caetano tem um ano para esquecer. O cara conseguiu, em um ano, ser expulso em 2 majestosos, mano. Isso é inacreditável. Em um deles decisivo que culminou no fim do tabu. No fim do tabu. E ele foi o grande responsável ali, junto com o Mano Menezes, junto com aquela rapaziadinha. Mal jogou também, mas quando jogou foi muito mal. Muito mal. Péssimo começo de Campeonato Paulista. Diferente do que a gente falou do Lamaná, que passou despercebido em alguns momentos, o Caetano não passou despercebido, não. A gente lembra muito bem do que ele fez. Fora o jogo do Cuiabá, que o gol é em cima dele, o gol do Marlon, que ele tá perdido procurando a bola. Ele dá um passe para escanteio, do nada, e ele é substituído no primeiro tempo pelo Pedro Raul. Se você foi substituído por Pedro Raul e entrar no primeiro tempo, é porque tem alguma coisa muito errada. Vários jogos, até quando ele tava de lateral esquerdo ali, que sofreu naquele jogo, daquele 2-2 contra o Palmeiras. Puta merda, que sofreu é uma enormidade. Raul Gustavo, ano pra esquecer também. O Raul Gustavo tem 5 jogos, me recuso a colocar no mau jogo. Muito ruim. Ele tem 7. Mesmo assim. E uma expulsão muito ruim. Batendo no bandeirinha. Bateu no bandeirinha. Quando que entrou no time titular foi muito mal. Aquele jogo contra o Novo Horizontino dele é horrível. Ele jogou contra o São Paulo também. Jogou? Depois que o Caetano é expulso, quem entra é ele. Ele dá assistência pro gol verdade. do Arthur Souza. A bola bate Souza, né? Real. O jogo que ele é expulso contra o Argentino Júnior, muita gente vai taxar ele só por conta da expulsão que ele empurra o bandeirinha,
Mas, cara, o primeiro tempo dele foi de uma enormidade de erros. Grotesca, cara. Grotesca, assim. É um zagueiro muito difícil acreditar que esse cara jogou no Corinthians. E é doideira pensar que em 2022 ele era um zagueiro forte, rápido, alto, tá ligado? A gente gostava dele. Boa impulsão. O Raul Gustavo era um bom zagueiro, mano. Bizarro pensar no que ele se transformou. André Ramalho jogou muita bola. Jogou muita bola. Acho que nem precisa discorrer muito, né? É unanimidade pra todo mundo que é o melhor zagueiro que a gente tem hoje. Ele teve oscilações, mas são poucas e boa parte do tempo que ele teve em campo ele arrumou a defesa do E Corinthians. mesmo assim, as oscilações dele não colocavam ele, nem sequer não ficou devendo. Fora o gol contra o Juventude foi muito importante. Fora essa sequência final dele que ele jogou demais contra Vasco, contra Bahia. Pô, jogou demais. E a mudança, fora a qualidade no passe. A mudança na tática que ele fez. Porque o fato dele ser um zagueiro que consegue sair jogando muito bem, a tática do Corinthians começou a funcionar a partir desse cara. Correto. Ranieri. Complicado, tá? Complicado. Avaliação difícil. Começa o ano sendo o melhor do Corinthians. Começa o ano no top 3. No top 3, jogando muito. Com o Antônio também bem. Mas aí, a partir de um momento que começa o Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Ranieri começa a cair muito, muito. E vive uns 3 meses ali horríveis. 3, 4 meses horríveis que a gente não queria ver o Ranieri pintado de ouro. Mas ele acaba a temporada bem. Jogando bem, sendo titular e sendo importante. No geral, mano, eu fico entre regular e foi bem. Eu acho que no geral ele foi bem, porque os momentos que o Ranieri teve bem, a gente conseguiu sacar muito ele. Muito. De realmente falar, mano, o Ranieri tá jogando muito. E foi o único que salvou no começo do ano. Né? Exato. Quando tava tudo dando errado, quem tava lá era o Ranieri. Então acho que vale a menção no... Apesar da queda grotesca dele, ficou aí. Pra mim é abaixo de Gustavo Henrique e Mateuzinho, tá? Mas dá pra colocar nesse pódio. Difícil demais o Maicon. Cara, pra mim eu acho que é mau jogo. Eu acho injusto fazer uma avaliação com o Michael. Apesar dele ter mais jogos, provavelmente, do que um Raul Gustavo. Ele tem 13, acho. Então, mas é uma fase totalmente diferente do Corinthians. É um time totalmente diferente. Ele se machuca muito cedo. Ele teve outra lesão também no ano, além da pesada. E também, cara, se for olhar a temporada do Maicon, ele começa mal junto com todo mundo. E depois, com o Corinthians melhor, ele tá muito bem. Só que também concordo que a gente tem que colocar ele ali num lugar meio que pra baixo, num mal jogou, ou até num regular, ficou devendo, não sei o quê. Porque é um período muito turbulento do Corinthians que é difícil destacar. E mesmo o Maicon que tava bem, pô, o parâmetro é muito ruim, mano. É muito difícil. E fora que, se a gente for colocar nas avaliações, no geral foi bem. Pô, mano, é muito injusto colocar ele com qualquer um tá ali. Não, injusto. O regular, o Kaká, por exemplo, teve um ano muito mais pra apresentar. Mas aí botar não ficou devendo, o cara mal jogou, mano. Se machucou cedo, eu acho que o mal jogou mais. Mal jogou tá bom. Porque o Raul Gustavo, o Caetano também jogou pouco, mas irritou muito, mano. Foi um jogou pouco assim chegou no limite. O Michael machucou. Fausto Vera teve um ano pra esquecer no Corinthians, mais um. Mais um. Apesar de que eu acho que a reta final de 23 dele é pior do que o começo desse ano, mas isso muito porque ele jogou pouco nesse ano. Pouco como titular. Se o Fausto Vera entrou em alguns jogos, geralmente era como reserva, mas de qualquer jeito, muito obrigado, Gabriel Milito. Você fez a boa pro Coringão esse ano. Um morto dentro de campo, o único argentino que não tem raça. Cara, apesar de não ter jogado tanto que nem no ano passado, quando esteve em campo, não convenceu, foi mal. Era nulo no meio campo. Você viu o meio campo hoje do Corinthians? Pô, você vê o Carrilho, Bidon, a distribuição, a movimentação, Ranieri e José Martins mordendo. O Fausto Vera, você não via ele em campo, ele era um sumido ali no meio. É um ano para esquecer, cara. Que decepção foi esse jogador. Doideira pensar em que o Charles hoje é mais útil do que o Fausto Vera foi no último ano dele pelo Corinthians. Porque o Charles, pelo menos, é um cara que corre, você vê ele em campo. O Fausto Vera, muitas vezes, a gente não sabia como avaliar ele nos pós-jogos. Porque, pô, eu não vi o Fausto Vera jogar. Não via. Depois de um 2022 incrível que ele fez, cara, a queda desse jogador é muito, muito brusca. Paulinho. Ele fica devendo porque a gente sempre espera, mano. mas mal jogou por causa de lesão, por causa de... até a expectativa não era alta por conta do período de inatividade dele, até pela idade, então tem que ficar ali no mal jogou. Eu vou te perguntar uma parada que eu esqueci, não lembro. Qual foi o jogo que o Paulinho voltou de lesão? Você lembra? Mano, eu lembro que ele entra contra o Londrina, talvez seja esse. Cara, o Paulinho, ele ficou jogando futebol esse ano um mês no Corinthians. E se eu não me engano, ele jogou também uns 10, 11 jogos, mais ou menos a mesma coisa que o Maicon. E até também menos jogos bem sumido titular. Quando que tava em campo, pouco entregou. O que ele entregou, se não me engano, foi nos jogos da Sul-Americana que ele entrou, que ele, em cobrança de escanteio, ele chegou a cabecear umas 2, 3 bolas, uma até pegar na trave.
Mas Jogou aquele jogo de titular contra o América de Natal lá. Jogou titular contra o Flamengo, quase não tocou que na perde bola. de 2-0. Também é bem discreto. Mal jogou. Breno Bidon. Esse é foda. Jogou muito. Esse cara é... Ele jogou muito. Jogou muito. Porque o Breno não teve oscilação. O Breno foi tirado do time. Exato. Ele, desde que ele entrou nesse time do Corinthians, ele vinha jogando bem, apesar de que, quando o Corinthians estava mal, ele era menos destaque. Mas ele ainda assim era aquela luzinha no fim do túnel que você olhava e falava, pô, esse cara aqui ele tem algo de diferente. E o Ramon escanteia ele quando o Ramon chega, e depois, quando começa a colocar, ele vai muito bem. Teve um outro jogo que você fala, pô, o Bidon hoje foi meio sumido. Mas você não consegue enumerar um jogo ruim dele. Você consegue enumerar ótimos jogos e um outro jogo dele sumido. Então, jogou muito. Eu acho que no final da temporada, eu não consigo colocar que o desempenho dele nessa reta final foi superior ao do Mateuzinho, por exemplo. Mas em questão de regularidade, ele teve mais. Mas de qualquer jeito, mano, se a gente... Vamos supor que o Bidon não volta pro time. Que ele fica no banco o resto do ano porque o Ramon não quer colocar ele. Ele ainda assim, no geral, foi bem. Sim. Porque o período que ele jogou, que ele teve em campo, ele foi importante. E ele foi um dos melhores jogadores do Corinthians no período que estava tudo dando errado também lá no primeiro turno. E agora só... na reta final, que tá jogando de bola. E só um spoiler, vou me contradizer, porque na minha lista o Bidon tá abaixo de gente que tá abaixo dele aí. Mas até aí, vambora. Vamos lá, Rian. Regular. O Rian, ele começa muito mal, sendo expulso contra o Água Santa, tendo seus momentos de menino maluquinho ali no Campeonato Paulista, pouca intimidade com a bola no pé no começo do ano, mas com o Ramon, com um novo esquema, com o tripé de meio campo, o Rian cresceu e cresceu muito, mano. Tanto com bola no pé, tanto como um volante marcador que realmente morde. O Rian cresceu demais e merece estar ali no regular. Cresceu demais, teve alguns jogos abaixo também. Eu acho que o regular cabe. Teve jogos muito bons, jogos ruins, tá se adaptando ao profissional ainda. E também um volante bom, mano. Volante difícil de colocar no ficou devendo pela expectativa, né? Subiu da base, de fato, esse é o primeiro ano do profissional, apesar de que ano passado ele jogou, fez o universitário e tal, mas jogou 2 jogos só e os 2 ele entrou do banco, nos minutinhos finais. E o ficou devendo, cara. Eu não sei se eu esperava mais do que o Rian entregou. Eu também não. Eu acho que eu esperava ou isso ou até um pouco menos. Eu esperava menos. O Rian conseguiu entregar, acho que até mais, principalmente em alguns jogos específicos, até mais do que a gente imaginava. Alex Santana, o homem que quando chegou mudou a cara do meio campo do Corinthians, se machucou, foi pro banco, ficou meio não sei o que lá, e na reta final começou a entrar melhor no time quando vinha no banco de reservas. O único ponto negativo que eu destaco na passagem do Alex até agora, além da lesão, é aquele jogo contra o Racing que ele entra e ele perde aquele gol cara a cara. Do resto, cara, eu acho que no geral foi bem. É complicado, porque, porra, Mateuzinho, Gustavo Henrique e Ranieri, muito mais protagonismo que ele, tá ligado? Mas é que o recorte no geral foi bem. É que o recorte é maior. Esse é o ponto, essa que é a dificuldade da gente avaliar. Ou ele é regular? Eu acho que no geral foi bem. No geral foi bem porque ele, no momento que ele chega, ele foi muito importante. Que nem a gente falou agora há pouco, que a gente acabou de gravar outro vídeo, contra o Bahia ele é muito bem. No próprio jogo contra o Grêmio, o 2-2 ele vai bem. Quando o Criciúma ele joga, que é a estreia dele, ele vai muito bem também, muda a cara do meio campo. Ele era um dos melhores do meio campo ali. E agora na reta final, quando ele entra do banco, ele geralmente dá uma característica que o Corinthians precisa no meio campo. Ele melhora o time quando ele entra. Sim. Então acho que no geral foi bem. No geral foi bem. Charles. Regular, né? Regular. Momentos de ficou devendo, momentos de, foi bem. Exato. Acho que no geral, parecido com o Kaká. Ele teve menos falhas que o Kaká, obviamente, mas teve menos contribuições ofensivas, por exemplo. Num recorte geral, na média, se for fazer uma média, nota 6 da temporada. Então, mais ou menos parecido com o Rian. Não sei se eu esperava muito mais. Eu não queria, obviamente, que ele tivesse tido algumas falhas que ele teve em alguns momentos da temporada. Mas, no geral, mano, o período que o Charles ficou no Corinthians, ele foi um jogador regular, que entregou feijão com arroz e não muito além disso. Um jogador útil. Martínez. Fico em dúvida entre o no geral foi bem e o regular. Eu também. Eu acho que o Martínez ele teve jogos muito grandes com a camisa do Corinthians. Contra o Atlético Paranaense jogou demais. Contra o Palmeiras jogou demais. Contra o Flamengo, apesar do pênalti, jogou muita bola. Jogou muita bola. Quando ele chega, ele já dá um espírito diferente pro meio campo. Mas ele teve jogos que a qualidade no passe dele prejudicou. Como esse mesmo contra o Atlético Paranaense que você falou. Também. Ele teve ele faz um começo muito bom do jogo, depois ele erra, né? Mas, cara, ele teve oscilações. Terminou o ano como reserva, apesar de eu achar que é um jogador útil. Eu acho que eu fico no mais um regular, mano. Eu não acho que ele terminou reserva por demérito, tá ligado? Eu acho que foi mais uma questão de que ele foi pra seleção e ele se lesionou, e nisso o Ranieri entrou no time. Como ele entrou e entrou bem,
O Ramon viu, pô, se o Ranieri tá bem, eu vou esperar ele dar uma vacilada e qualquer coisa eu coloco o Martins de volta. Como o Ranieri não vacilou, Ele terminou no banco. Mas naquele momento, quando ele sai do time, pra mim o Martins era o titular absoluto. Eu acho que eu fico mais no geral foi bem. Eu acho que foi uma boa contratação do Corinthians, um cara que foi importante, que fez, que nem você falou, o jogo do Palmeiras contra o Flamengo foi o jogo de leão, em 2 vitórias importantíssimas contra 2 times que terminaram lá em cima, acima do Corinthians. Eu acho que no geral o Martins foi bem. Tá bom. Cara, tá matutando um negócio na minha cabeça, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu tô querendo colocar o Mateuzinho, não jogou muito. Sei lá. É que eu entendo muito a oscilação. Mas a forma que ele acaba a temporada, assim, é muito foda, mano. Que sabe qual que é a minha nota de corte? É a gente olhar ali pra cima e ver que não jogou muito, não tem ninguém que oscilou. Tá, e se oscilou pouco. Oscilou pouco. O Mateuzinho teve uma oscilação que a gente queria realmente esquecer que ele tava aqui. É que, por exemplo, o Bidon, ele não oscilou. Mas esses últimos 2 meses eu acho que o Mateuzinho jogou mais que ele. Mas é porque ele sumiu. Não, mesmo nos 2 times titular. Depois que ele voltou pro time titular, eu também acho. Só que em nenhum momento a gente quis enganar o Bidon. E também a expectativa no Mateuzinho, pelos 21 milhões de reais, a gente não esperava que ele fosse oscilar do jeito que ele oscilou. Pode ser. Mateuzinho, abraço pra você, meu irmão. Fingir que nós é amigo. Carrijo jogou muito. Jogou muito, esse cara é foda. Jogou muito, absurdo jogador. Obrigado, esse cara, pô, eu abro um sorriso no rosto cada vez que eu falo do nome dele. Esse cara é diferente, pô. Não sei se dá pra comentar muito, mas ele é diferente. Ele é um jogador de futebol diferente, mano. É isso que eu quero falar, só isso. Ele é diferente. Esse maluco é o graças por ser diferente. E a gente vai pro muitas graças por ser diferente. O top 1. Mano, é o melhor jogador do Corinthians da temporada. Melhor meio do Campeonato Brasileiro. Pra mim, poderia brigar pelo melhor jogador. É um craque, mano. Mudou a temporada do Corinthians. Oscilou, mas também muito pouco. E só porque o time inteiro tava muito mal. E a capacidade criativa, de decisão, de passes em profundidade, chute fora da área que esse cara tem, eu vi muito pouco no Corinthians. Na minha vida inteira eu vi poucos jogadores com essa capacidade criativa. Esse maluco, esse cara é muito bom. Ele é o cara jogador. que ele pode... Ele entrou no jogo agora. Em 20 segundos, alguém dá uma bola pra ele no campo de ataque, na intermediária ofensiva, ele pode acabar com o jogo. Com um passe. Ele pode levantar a cabeça, achou alguém, pum, acabou o jogo. Acabou o jogo, pô. Mano, eu nunca vi um cara fazer isso, pô. Não tem isso na nossa avaliação. Não é por ordem, tá, rapaziada? Mas, pô, só coloca o Garro na frente do Hugo ali só porque ele merece estar na frente de tudo e todos. O Hugo é muito foda, mas o Garro é o melhor meia do país, né, rapaziada? É um craque de futebol. Matias Rojas, se tivesse a categoria vai tomar no cu, ele estaria lá. Não sei se dá pra ter muito comentário, né? Não precisa. Quando entrou em campo não fez nada e processou com a Justiça. Vamos nem falar muito sobre, porque eu prefiro esquecer. Dá pra esquecer. Coronado. Excelente jogador. Excelente. Mas reserva. O ano inteiro. E 2 milhões de reais. O Coronado, se não me engano, ele fez 45 jogos esse ano. E acho que são 18 como titular. É muito pouco, mano. É muito pouco. Ele teve momentos de leão. Jogo dele contra o Fortaleza, os 2, obra-prima. Jogo dele contra o Racing do Uruguai, obra-prima. Alguns outros momentos que ele entrou durante o jogo e mudou a partida, obra-prima. Criciúma. E obra-prima. Mas, cara, para 2 milhões de reais, um jogador que veio com status muito bom e com números excelentes, ele veio pro Corinthians com mais de 100 gols sem assistência na carreira, gente. Beleza, jogava no mundo árabe, mas no Al-Ittihad, um clube grande de lá, esse clube do Romarinho, um clube que, querendo ou não, fez uma certa hegemonia um tempo lá também. Então, a expectativa era muito alta. Eu acho que ele vai pagar por isso. Ele vai pagar pela expectativa. Porque eu prefiro colocar ele no regular. Eu não gosto de colocar ele no ficou devendo. Você foi até... Eu não gosto. Justo, porque eu tava pensando no ficou devendo. Eu não gosto do ficou devendo porque ele é bom, né? Porque ele é bom e porque... Pô, na boa, mano, ele ser reserva não é demérito dele. É que o Garro é um absurdo. Eu acho que nem os caras do Corinthians, quando contrataram o Coronado, esperavam que o Garro ia ser esse absurdo que ele se tornou. Sim. Então, eu acho que o Coronado ele vai pagar por ele ter um titular muito melhor do que ele. Porque, pô, mano, desculpa, não cabe na mesma frase. O Garro é muito jogador de futebol. É assustador. É muito jogador de futebol. E o Coronado ele vai pagar pela expectativa, mano. Tanto por questão de números da carreira, número de salário e da bola que a gente sabe que ele joga. Porque ele já entrou em muitos jogos e mudou o jogo. E Sim. Foi importante, jogou pra caralho. Ele é bom, mano. Ele tem muita qualidade. O jogo do Fortaleza, ele botou o jogo no bolso. E eu acho injusto ele acabou com o jogo. Ele ficou devendo por isso. Porque ele não é reserva
porque ele é ruim. Ele é reserva porque o titular é muito melhor que ele. E ele não teve um momento ruim. Você falou, pô, mano, não coloca o Coronado. Sempre o Coronado tá no banco, a gente fala, pô, coloca o Coronado. Eu acho que ele, às vezes, entra com preguiça nos jogos. Mas, no geral, mano, a qualidade dele se sobressai. Vamos fechar no regular. Também eu concordo com você agora, pensando, é injusto pra um cara do talento dele colocar na mesma prateleira do Hugo, por exemplo. E do Fagner também, que foi bem abaixo. Matheus Araújo mal jogou, né? Mal jogou. Ele teve aí, se não me engano, uns 10 jogos, mas praticamente todos como reserva. Ele começa o ano como titular, mas perde a vaga muito rápido. O Biro também mal jogou. Não jogou. O Biro... Eu fico pensando no ano pra esquecer, porque esse cara Mas eu acho que me não, deixa um pouquinho com raiva. Esse ano dele foi melhor que o passado. Foi. Esse ano, quando ele começou a entrar e ser utilizado, às vezes até como segundo volante, ele foi bem, pô. Contra o Palmeiras 2x2, ele entrou bem? Entrou bem no jogo. Gustavo Mosquito. Ano pra esquecer. Eu acho que aí, entre o lance do 80% ficou devendo e 20% ano pra esquecer, e vamos pesar pelo ano pra esquecer, porque também foi outro que foi traíra. Não, extremamente e traíra. dentro de campo, que o Gustavo Mosquito entregou pro Corinthians esse ano? Muito pouco. Ele teve o jogo contra o Palmeiras que dá assistência pro Yuri. E o quê? E o gol contra o São Paulo. É só. E o gol contra o São Paulo, é verdade. E só, cara, ele é beleza, um gol no clássico, são duas participações importantes em clássicos. Mas, gente, o contra o São Paulo, ele faz o gol, mas não toca mais na bola. Contra o Palmeiras, ele entra bem, faz aquela jogada em cima do Piquerez e dá o passe pro Yuri. 2 jogos no ano, pra um cara que era tratado ali ou com uma opção pra ser titular ou com uma primeira opção de banco, pô, cara, é muito pouco. Fora a questão da rescisão dele, que pelo carinho que ele tinha pelo Corinthians, feriu muito a gente porque a gente não esperava. E tem outro detalhe também. Eu parei pra ver isso esses dias, mano, que teve alguns jogos do Campeonato Brasileiro que o Mosquito entrou de titular e ele saiu no intervalo, de tão mal que ele tava. Contra o Atlético Paranaense foi assim. Putz, mano, em qual que é o outro jogo que isso aconteceu também? Acho que contra o Palmeiras, no Allianz Parque, que perde 2x0. Ele foi titular em 2 jogos, ele saiu no intervalo. Não entrega e, nada. inclusive, esse jogo contra o São Paulo que ele faz o gol, o primeiro tempo dele era horroroso. O gol dele salvou ele pra manter ele dentro de campo, porque senão ele ia sair dali e ia sair chutado. Pois é. Dificílimo Wesley. Você sabe que eu não tenho um apreço tão grande por esse jogador. Já tive mais. Cara, o Wesley, pra mim, ele teve comportamentos que não condizem com quem tá com um jogador do Corinthians. Posso te falar uma coisa antes de você começar a sua avaliação? O Wesley, esse ano, ele entrava em absolutamente todas as categorias, menos no mal jogou. Teve um momento da temporada... Papo reto. O ano inteiro, você pegar o recorte Wesley, em algum momento da temporada ele entrava em cada uma delas. Mas a gente não pode negar uma parada aqui. O Wesley, apesar de irritar, de ser aquele cisca-cisca, o melhor ano da carreira dele foi esse. Sim. Sem dúvida. O Paulistão dele foi muito bom, titularaço do Corinthians, incontestável. Teve o jogo contra o Fluminense que a gente fez, a gente gravou um vídeo agora, né? Antes, que a gente avaliou como um dos jogos mais importantes do ano. E, cara, o do Wesley foi fundamental. Fez um baita golaço, deixou o Felipe Melo no chão, fez outro também na partida. Teve um outro golzinho ainda na temporada. Ele teve bons momentos. Eu acho que isso tem que pesar mais. E foi vendido assim, normal. Valor alto, foi vendido. Bom valor, foi vendido. Eu acho que isso tem que pesar. Eu acho que eu deixaria mais pro regular, mano. Pelas oscilações. Eu tô entre o regular e no geral foi bem. Pô, mano, é que o fim de passagem do Wesley era muito ruim. Porque o fim de passagem, a gente falou isso aqui algumas vezes também, tava com a cabeça em outro lugar. Já não tava mais com a cabeça pra jogar no Corinthians. No começo de temporada dele, quando ele tava focado, ele foi muito bem. Ele era importantíssimo tanto pra criar jogada, pra fazer gol, pra dar assistência. Puta, mano. E querendo ou não, no final da passagem dele, ele teve aquele jogo contra o Palmeiras que o Corinthians, apesar de ter perdido 2x0, ele joga muita bola no primeiro tempo. Joga sozinho. Eu acho que... eu vou dar o braço todo. É que, mano, eu fico com um pé atrás de colocar na frente do Coronado, tá ligado? Que o Coronado, eu acho que teve momentos parecidos. Teve momentos de craque, que nem o Wesley teve, e teve oscilações. Puta, é verdade, mano. Eu acho que os dois no regular tá bom. É que o Wesley foi mais titular, né? A gente viu mais ele em campo nesse sentido. Putz, mano, será que o Wesley não foi mais decisivo que o Coronado? Depende. O Wesley, ele teve decisão importante em jogos do Campeonato Paulista, no jogo contra o Fluminense. O Coronado teve partidas ótimas na Sul-Americana, por exemplo. Será que ele não resolve mais jogo, mano? Porque ele faz o gol na Copa do Brasil contra o Cianorte, tudo bem, que não é nada demais, mas ele joga bem também contra o América, que ele vai lá e dá assistência pro primeiro gol do Bidon. Teve um momento que o Corinthians não conseguia criar nada e só quem criava era ele. Em momentos que, por exemplo, o Coronado e o Garro estavam em campo e só quem criava era o Wesley. E aí? Ai, é foda. Quem no geral foi bem? Eu acho que sim. Então vamos embora.
Não critiquem, tá? Não tem memória seletiva. Pedro Raul é... Esse cara aí é inacreditável. E passa, vai pro próximo. Não precisa nem falar, né? Pedro Henrique. Mano, eu acho que ficou devendo. Eu também acho, porque teve um bom momento até. Teve um bom momento ali. E teve um momento que ele foi bem útil, né? Até naquela fase ali da Copa do Brasil contra o Grêmio, ele é útil. Querendo ou não, no terrível jogo contra o Juventude, ele entra, faz o gol dele. Quando ele entra ali, ele corre, tá ligado? Mas ele é ruim. Por isso eu acho mas eu vou, calma aí, antes de você colocar, eu vou te passar um ponto aqui. Pode ir. Se a gente for contextualizar a temporada, por mais que o Félix tenha jogado mais, o desempenho do Pedro Henrique foi melhor que o do Félix? Eu não acho, mano. Eu acho. A expectativa no Félix era maior. Era maior. Então, eu acho que ele... É que assim... Mas o Félix conseguiu fazer mais partidas boas do que ele. Mas se a gente for colocar, o Pedro Henrique ficou devendo? Ficou. Claramente. O Félix Torres ficou devendo? Ficou. Quem deveu mais? Não, pela expectativa o Félix. Mas futebol jogado eu acho... É que, mano, como o Pedro Henrique chegou, ele foi contratado, um cara de 34 anos, ele foi contratado para ser reserva. A gente sabe disso. Ele foi contratado para encorpar o elenco. Foi contratado para ser aquele cara que, de vez em quando ele pode ser importante. O Félix, por ele ter chegado, como a gente esperando que ele fosse um dos melhores zagueiros do Brasil, eu acho que não cabe na mesma frase. Não, eu concordo, mano. Mas, por exemplo, a temporada do Hugo e do Fagner foi bem melhor que a do Pedro Henrique, mano. Por mais que ruim. Mas eu acho que também é questão de expectativa. Quando o Hugo chega, como ele começa como titular ali, a gente tinha expectativa de, ele vai ser o nosso lateral esquerdo titular. Bem ou mal, vai ser ele. O Fagner a gente sempre espera mais. Mas se for ali para baixo, não para esquecer. Para mim, o ano do Cássio talvez tenha sido pior que o do Pedro Henrique. Do Félix foi bem pior. Raul Gustavo, Caetano, eu não acho Fausto Vera, Rojas. Mano, acho que todo mundo ali foi pior que o Pedro Henrique. Até por tempo em campo, o Pedro Henrique teve menos que a maioria deles. Ou tirando, tipo, o Tá bom, eu vou ceder, mas eu fico com o pé atrás. Pra mim, o Pedro Henrique é um jogador, assim, que termina a temporada bem abaixo. Termina abaixo, isso eu concordo. Tipo, por exemplo, o Fagner é um cara que vai ficar no elenco e que eu acho que pode continuar no elenco. O Hugo, eu negociaria, mas é um cara também que, assim, se ficar, você fala assim, tá bom, mano, fica aí. O Félix, tem uma margem de evolução. O Pedro Henrique não tem que ficar de jeito nenhum. De jeito maneira. Sei lá. Eu ainda colocaria ele no... Ficou devendo. Não, vamos deixar então. Giovani. Regular. O Giovani, ele deu um bom salto na carreira dele em termos de desempenho e números esse ano. Mas não dá pra colocar muito além disso. Porque, foi um jogador discreto por boa parte do ano e tem algumas boas partidas que a gente consegue destacar. Posso promover uma mudança aqui que eu tô pensando? A gente não tá sendo injusto com o Igor Coronado, apesar da expectativa? Mano, quando esteve em campo, ele nunca foi horrível, tá ligado? Ele sempre... Ou ele era mais ou menos, ou ele jogava bem, tá ligado? Eu não sei. Porque, mano, tem tanta, sei lá, Wesley acima, e na mesma prateleira, Giovani e Rian. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele ali no geral foi bem, porque de fato a gente vai olhar pra temporada do Coronado, se a gente vai dar uma nota, a gente vai dar uma nota 6, 6,5. Tipo assim, é uma temporada regular. Ele poderia muito mais. Ele só tem essa nota porque ele é banco. E porque a expectativa, é muito grande. Mas, mano, ele não dá pra falar que o cara, foi mal. Ele não foi mal, mas é que a expectativa é de ser um titularaço. E querendo ou não, a gente olha pro Coronado, a gente consegue lembrar que ele teve um momento de gênio. Tá ligado? Teve o jogo dele contra o Fortaleza, o próprio gol dele contra o Fortaleza, gol dele contra o Racing, gol dele contra o São Paulo, a assistência que ele dá pro Kaká no jogo contra o Criciúma. Ele entra bem em vários jogos. Exato. Ele tem os momentos de deixar o companheiro na cara do gol, deixou o Wesley na cara do gol contra o Atlético Mineiro. Tá ligado? Deixa ali. Apesar de que, tamo de olho, Coronado. Tá ligado? Tem que render mais, hein, parceiro? Ano que vem vai... Mais um que a gente tá fingindo que a gente é amigo. Ano que vem vai ter que render mais, mano. Porque a gente vai precisar. Vai precisar mais do que precisou esse ano, por incrível que pareça. Romero. Acho que pelo ano inteiro jogou muito. Ou no geral foi bem. É que ele virou reserva. Ele virou reserva, mas também eu não acho que seja demérito dele, Porque se o Memphis Depay não vem pro Corinthians, o titular ia ser o Romero, provavelmente. Ou ele ou o Thales. E não entregar o que o Memphis tá entregando, mas entregar coisas boas também. Porque querendo ou não, o Romero é decisivo pra caralho, mano. É decisivo pra caralho. Não tem o que fazer. Ele fez 16 gols no ano e deu 9 assistências. Mano, é um dos melhores anos do Romero com a camisa do Corinthians em termos de número. Mano, no Paulistão era um dos poucos que se salvavam. Depois, mano, decidiu muitos jogos pro Corinthians, querendo ou não, deu muitas assistências. Eu acho que assim, quando a gente precisou dele, ele tava lá, mas eu acho que foi em jogos de um pouco menor expressão. Sim.
Eu acho que o jogo maior que ele foi bem foi contra o Flamengo. O que o Romero jogou contra o Flamengo é bizarro. Mas se a gente for olhar pro resto, mano, semifinal de Copa do Brasil também contra o Flamengo, o Romero não vai bem, nem na ida nem na volta. Nas quartas ele vai bem contra o Juventude. Sim, mas jogo de expressão pequena, porque é contra o Juventude, é uma quartas, mas é contra o Juventude. Contra o Grêmio ele vai bem nas oitavas, sim, na volta. Não faz o gol dele, mas ele vai bem. Decisivo, mas você vai olhar pro resto, tipo assim, jogos contra o São Paulo, jogos contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, que quando a gente enfrentou era um bom time. Eu acho que ficou um pouquinho abaixo, por isso eu vou no geral foi bem. Também porque teve alguns momentos que a gente olhou pro Romero e não tava bem, tá ligado? Eu acho que pro jogou muito, a gente olhar ali os caras que não oscilaram nada, o Romero teve um momento ou outro de oscilação, que a gente falou, pô, mano, dá pro Romero ir pro banco. Mano, mas é que eu acho muito pesado 16 gols e 9 assistências numa temporada, a liderança dele no vestiário, ele apareceu querendo ou não em alguns jogos decisivos, terminou o ano bem. Tipo, pô, mano, por mais que eu goste muito desse moleque, eu não consigo falar que o ano do Bidon pode ser mais constante. Mas o ano do Romero, ele é imensamente mais protagonista do que o Bidon. Eu tô falando advogado do diabo, porque eu quero colocar ele no jogo muito. Eu só fico um pouco de receio. Eu fico um pouco também, mas eu colocaria, mano. Eu colocaria. Tipo, porque vamos entender uns pontos aqui. No jogou muito, eu não tiraria ninguém daí. Nem no top 3 que tem 2. No não geral foi bem, eu fico com um pouco de pé atrás no Mateuzinho, que eu acho que terminou muito bem. Tem o Gustavo Henrique que terminou muito bem também. Eu acho que a gente pode... As pessoas podem olhar e falar assim, pô, pesar um pouco a mão. Agora, mano, tipo, eu acho que seria pesar bastante a mão a gente colocar o Romero no mesmo patamar do que o Wesley e do que o Coronado nessa temporada. De fato. Não, mesmo que os outros do que o Ranieri com a oscilação imensa que o Ranieri teve. Não, mesmo que os outros que chegaram, e vale a lembrança, mano, o Romero no banco jogou muita bola também, quando ele entrou. Que nem eu falei nesse jogo do Flamengo, que ele entra e já decide logo de cara, e mesmo agora nessa reta final, que ele virou reserva por causa do Memphis. Os jogos que o Romero entrava, ele era bem, pô. Não, ele entrou bem contra o Palmeiras, ele entrou bem agora na reta final contra o Bahia, que deu assistência, contra o Criciúma deu assistência, aliás, contra o Bahia ele não deu assistência, mas ele entrou bem. No Vasco ele entrou, deu 2 assistências pro Garro, Criciúma resolveu o jogo. Deu assistência contra o Grêmio agora, o Charles. Pô, mano, não, e outro ponto, a gente falou de jogos grandes, é que, de fato, eu concordo com você, jogos contra times grandes ele não rendeu muito. Ele não resolveu. Não resolveu o jogo. Mas, mano, o jogo contra o Criciúma 2x1 era um jogo grande, ele resolveu. O jogo contra o Bahia 1x0 era um jogo grande, ele resolveu. Verdade. O jogo contra o Fortaleza na Sul-Americana já tava 2x0 no primeiro jogo, mas ele jogou pra caramba e fez gol. O meu ponto com esse bagulho no jogo grande é falar de times... Times fodas, né? Times que, assim... Pô, mano, esse jogo aqui, esse pack a gente não ganha, não. E o Romero vai lá e aparece... O que você disse? Eu acho que desse sentido foi só contra o Flamengo, talvez. Mas, de fato, mano, o Romero jogou muito. Jogou muito e foda-se. Jogou muito e foda-se, porra. E chegou quem vai completar o top 3. Eu te amo, Yuri Alberto. E obrigado por ficar. E agora tem que cumprir promessa, porra. Porque eu não aguento mais. Carlos Miguel falar que vai ficar e ir embora. Não aguento mais Veríssimo ser comprado e ir embora. Vitor Pereira falando de sogra e ir lá jogar no Flamengo. Paizão, falou que vai ficar, vai ficar. Agora não tem mais volta. E esse amigo nosso, foda-se. Eu vi o Yuri Alberto 2 vezes na minha vida e me tratou bem nas 2, então eu considero ele meu amigo. Tem que estar no top 3, mano. Pô, 31 gols na temporada, doidão. 31 gols na temporada, artilheiro do Brasil, artilheiro do Brasileirão, vice-artilheiro da Sul-Americana. E só não foi artilheiro da Sul-Americana porque o Adriano Martins do Racing fez gol também a rodo, fez gol na final. E fez 10 gols no campeonato inteiro. O artilheiro do Corinthians no Campeonato Paulista. O Yuri liderou o Corinthians em artilharia em tudo e liderou boa parte das artilharias que ele disputou nesse ano. Acho que ele só não liderou na Copa do Brasil. Menos Copa do Brasil. Que inclusive eu acho que o artilheiro deve ter sido o Romero. Pode ser. Então, um ano assim, espetacular do Yuri. Teve altos e baixos, mas a reta final dele é o maior alto possível dessa temporada, talvez, né? Qual que é o número? Ele marcou gol nos últimos 10 jogos do Corinthians no campeonato? Nos últimos 10 que ele jogou? Os últimos 9 que ele jogou. Os últimos 9 jogos do Campeonato Brasileiro que o Yuri Alberto esteve em campo, ele marcou gol em todos, pô. Marcou gol em todos. Ainda fixa. E assim, gols decisivos. Pô, o Yuri Alberto fez gol em São Paulo e Santos... São Paulo e Palmeiras esse ano. O Yuri Alberto fez gol em Atlético Mineiro, em Grêmio, em Inter... Fez gol em quem mais que ele fez gol? Que jogo contra o Inter. Que jogo contra o Inter? O Cruzeiro. Quanto jogo de time grande que a gente tá falando que ele não fez gol? Você é louco, top 3 total pra você, Yuri. Thales Magno. No geral foi bem. No geral foi bem. E assim, ele poderia até beliscar ali um jogo muito. Só que como ele foi pro banco e ele começou a ter menos participação, a gente acaba descendo um pouquinho. Porque o começo do Thales ele jogou muito. O começo do Thales que ele pega a vaga de titular de fato... É de muito gol, muita assistência, muito drible. Ele, por exemplo, só pro pênalti contra o Cuiabá, que a gente vence o jogo.
O Thales, mesmo quando ele entra como reserva, ele é muito importante, mano. Ele é muito importante e ele joga muito bem. Decidiu alguns joguinhos ali, gols importantes. E ele muda normalmente o jogo, né? Característica diferente. Exato. Se identificou com a torcida também, foi lá na sede dos Gaviões, tá bem colocado o Thales Magno. E o último, que jogou muito, é o senhor Memphis Depay. Jogou muito. Você tem noção disso? A gente tá falando sobre o Memphis Depay do Corinthians, pô. Tá de um lado o Romero, do outro lado o Depay, e embaixo dele tá, o Wesley, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Mas enfim, mano. Na mesma tier list que a gente avaliou o Raul Gustavo e o Matias Rojas, a gente tá falando sobre Memphis Depay, jogador do Corinthians. Se ele tivesse chegado antes, eu acho que brigaria bem forte pelo top 3. Brigaria. Mas ia ser uma brigadura, hein? Ia ser uma brigadura. Puta que pariu. Ia ser daqueles que a gente ia ter que deixar pro público decidir. Mas chegou depois, né, rapaziada? E querendo ou não, demorou uns joguinhos pra engrenar. Mas quando engrenou, 7 gols já pelo Corinthians, né? Se eu não me engano. 7 gols, 4 assistências. 7 gols, 4 assistências. Números ótimos. Protagonismo, já tem 2 gols de falta. Gol de bicicleta. Gol de bicicleta. E fora um futebol de calcanhar. E um futebol muito bonito apresentado, né? E fora a identificação absurda. A maior identificação de um europeu no futebol brasileiro, mano. Sem dúvida nenhuma. Sei lá, tem o Pet no Flamengo, mas identificação com a torcida, com o povo, com querer aprender a cultura, querer vivenciar o país. Sem dúvida nenhuma, o Memphis. E também tem um lance que a gente vai lembrar, mano. Que nem você falou, holandês, paus, caralho. Mas se a gente parar pra pensar que o cara é holandês, ele chegou em 3 meses, tudo isso aconteceu, porque ele estreia em setembro. Ele chega no Corinthians em setembro, no jogo contra o Juventude, e logo na sequência ele já começa a jogar. Tem os primeiros jogos ali que ele entra do banco, contra o Atlético Goianiense, contra o São Paulo. Em 3 meses o cara mudou tudo. E se identificou com todo mundo, pô. A entrevista dele depois do jogo contra o Grêmio, falando que, os jogadores são importantíssimos para ele estar rendendo, porque ele se sentiu em casa, se sentiu acolhido, se sentiu como uma família. Ele fazendo questão de se identificar com a torcida, de se comunicar sempre que possível, de ir lá na sede da Gaviões. Tá ligado? Pô, mano, esse cara é um espetáculo. Que bom que ele veio e vai ser um dos principais jogadores do Corinthians para os próximos anos aí, se ele realmente cumprir o contrato dele. Potencial a ídolo. Potencial aí do Memphis Depay. Não à toa que no cenário já tem 2 coisas do Memphis Depay. Tem um copinho e tem um boneco. Então é isso, rapaziada. Tier list dos jogadores do Corinthians 2024 tá entregue. Vocês podem... Faltou um nomezinho ou outro, mas como a gente falou, não jogaram tanto, né? Hector Hernandes tem só 5 jogos, Arthur Souza, se não me engano, jogou 3, o Kaique jogou 3 da base. Então por isso ficou assim. E vocês deixam aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse tier list. Eu acho que nenhum crime foi cometido. Eu acho que poucas mudanças eles fariam. Eu acho que quem pode mexer aqui é quem pegou um pouquinho de bode, por exemplo, do Wesley, deixando um pouquinho mais pra baixo. O Carlos Miguel. Quem quiser colocar o Fagner ali no ano pra esquecer. Ou até o Pedro Henrique, que a gente teve um problema aqui pra avaliar. Talvez pelo fim do ano, da recuperação absurda, subir um pouco ali um Mateuzinho ou um Gustavo Henrique. Pode ser também. Descer alguém ficou puto coronado pela expectativa. Quiser descer o Carlos Miguel também. Então, eu acho que mas é poucas coisas. Eu acho que no geral, o top 3 eu acho que é indiscutível. Eu jogou muito, eu acho que todo mundo que tá ali, a rapaziada concorda. Então é isso, deixa aí seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui o que você achou da tier list e da temporada desses jogadores também. Segue a gente nas outras redes sociais, faz o Pix lá pra Arena, seja membro aqui do canal, tamo junto e vai Corinthians. Vai Corinthians!